E nessa passagem que a gente vai estudar hoje, que é sobre Jesus andando sobre as águas. Quando Jesus chega até o barco, quando Jesus então acalma a tempestade, o tempo em que aqueles discípulos ficaram na tempestade, estavam sozinhos? Por que Jesus não chegou antes? Por que Jesus não acalmou as águas antes? Por que Jesus já não foi com eles e disse que se encontraria com eles depois? Por que Jesus mandou eles irem à frente, irem primeiro? Por que Jesus não estava adiante deles? Por que Jesus não atravessou aquele mar antes deles, abrindo o caminho para que aquele barco com os discípulos passassem? Topa entender isso? Topa ver qual é a dinâmica e os ensinos de Jesus através dessa palavra? Então, curte, compartilha, comenta, faz os teus 3 Cs aqui. Ajuda esse canal. É a gente aqui, olha, não ganha dinheiro, não monetiza, não vende curso, nada. Aqui é única e simplesmente para eu tentar passar para vocês aquilo que o Espírito Santo me ensina, aquilo que eu fui buscar na teologia, aquilo que eu aprendi no meu seminário. E quando eu passo aqui para vocês, essa palavra, ela também está sendo trabalhada mais e mais dentro do meu coração. Então, na verdade, eu estou aqui junto contigo, caminhando com Jesus, passando para você aquilo que eu já consegui aprender com ele, mas obtendo cada vez mais luz do Espírito Santo sobre cada entendimento em que a gente coloca aqui. Então, chegamos aqui no nosso 22º episódio dessa série do estudo do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Então, para você que está chegando aqui agora, todo domingo, aqui no canal do YouTube, nós subimos sempre um novo episódio, fazendo o estudo desse livro de João. Estamos agora no capítulo 6, nesse episódio de número 22, mas se você chegou aqui agora, não precisa sair e dizer assim, eu não vou entender nada porque eu não vi os outros 21 episódios que tem antes desse. Então você vai entender perfeitamente esse estudo, essa mensagem, o que Jesus estava querendo nos ensinar com essa passagem que nós vamos estudar agora, que é quando Jesus anda sobre as águas, independente de você ter ou não visto os episódios para trás. Deus, desde a Bíblia, desde o Antigo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê que a palavra do Senhor ela vai se revelando aos pouquinhos. Deus vai mostrando quem ele era, todo o seu plano de salvação e redenção da humanidade, o que já estava tudo pronto para nós. Deus, ele já começa dizendo que ele criou todo mundo, né? De onde do nada existia, tudo passou a existir, mas depois ele também nos revela que ele nos formou antes da criação do mundo. Fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. E eu acredito que ele viu tudo aquilo, né? Nos criou e disse, onde é que eu vou botar todas essas pessoas? E aí então ele vem criando um mundo ideal para que nós vivêssemos. O pecado, então, num determinado momento, entrou no mundo, né? Lúcifer já havia se rebelado contra Deus, mas o Senhor já tinha um plano de salvação, já tinha um plano de redenção. O amor dele por cada um de nós é absolutamente infinito. O amor que Deus tem por você não tem como você medir, não tem como você entender, não tem como você compreender, até mesmo porque Deus não precisa de nós para continuar sendo Deus. Nós é que precisamos de Deus para termos vida, para termos a nossa vida espiritual, porque antes de tudo e qualquer coisa somos seres espirituais, que temos uma alma e que habitamos no corpo, mas tudo começa a partir do Espírito. Tudo, a sua vida está sob as mãos de Deus. Não tenha dúvida disso. Então entregue sua vida, não tenha receios de que você vai ter que abrir mão, abdicar-se de algumas coisas que você julga hoje essenciais, porque Deus é tão correto, tão maravilhoso, tão honesto, tão sincero, tão amoroso, que você, quando começar a caminhar com Deus, você vai entender que tudo aquilo que Ele te diz que você não deve viver ou fazer, não é para que você agrade a Deus, mas é para que Deus possa agradar você. Porque a sua qualidade de vida, a sua maneira de viver, a sua alegria, a sua felicidade, a sua força, a sua paciência, a sua temperança, o seu amor ao próximo e principalmente o amor que você vai dedicar a você mesmo, você vai entender com Deus o quanto é necessário você se amar. Por isso ele diz, antes de tudo, ame a mim. Amando a mim, você vai saber amar a você. E quando você souber amar a você, você vai saber amar ao outro. Perdoar, ter temperança, ter paciência, ter compreensão, ter um olhar de amor, ter um olhar de afeto, ter um olhar de socorro. Porque Deus, Ele não dá as regras dele para que nós o agrademos. Nunca olhe Deus como, nossa, Ele também só quer que a gente adore a Ele, que a gente louve a Ele o tempo inteiro. Sim, porque o tempo inteiro adorando e louvando o Senhor, você não
não está fazendo com que ele seja mais ou menos Deus do que ele já é. Na verdade, no momento em que você adora e louva o Senhor, você faz tanta intimidade com ele que ele faz com que você aprenda a viver de uma maneira excepcionalmente sublime, maravilhosa, muito acima daquilo que você pensa que é vida, que é viver. Você vai entender muito melhor as provas, os desafios. Então, você vai assistir agora muito rapidamente uma vinheta, aonde ali eu só te digo meu nome, algumas coisas assim, quem eu sou, o meu e-mail, se você quiser fazer algum contato, tirar alguma dúvida, acrescentar alguma palavra, me contar algum testemunho, enfim, para que você tenha um canal de comunicação comigo, além, claro, que dos directs, do Instagram, do YouTube, do Facebook, nós estamos aí nessas redes e você pode mandar mensagem, eu sempre que vejo, sempre respondo, às vezes algumas passam e a gente não percebe, mas em algum momento elas chegam e você pode ter certeza, se for para chegar, vai chegar, porque Deus vai fazer com que isso aconteça. Ele está sob o domínio de todas as coisas. Não tenha dúvida alguma que a tua vida está sob o domínio de Deus. Ele nunca perdeu o controle e nunca vai perder. Então, vamos embora para a vinheta, vai abrindo sua Bíblia, no livro de João, capítulo 6, a partir do verso 16, onde Jesus andou sobre as águas. Vamos ler essa palavra, vamos então entender aquele momento que estava acontecendo, vamos nos colocar um pouquinho no lugar daqueles discípulos, vamos analisar todas aquelas situações e, por fim, vamos também buscar aqueles ensinamentos e aplicar eles na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, olha só, não sai desse vídeo, assiste a vinheta, não deixa de curtir, compartilhar e comentar. Isso faz com que o canal do YouTube, ele sinta um pouco mais de importância desse vídeo e com isso ele vai direcionar para outras pessoas, fazer com que outras pessoas tomem conhecimento da existência desse canal. Então é isso. Fica aqui, vamos para a vinheta e vai abrindo tua Bíblia. Vamos para a nossa leitura. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: "Sou eu. Não tenham medo." Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. E essa é a palavra que a gente hoje vai buscar, o ensinamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pedir ao Espírito Santo, e já estamos pedindo agora a você, Senhor, Deus, Espírito Santo, esteja aqui conosco, nos traga a luz, a sabedoria, toque no meu coração e no coração desse irmão e dessa irmã que também está aqui, querendo ouvir tua palavra, querendo aprender com você, Senhor. É só o Senhor que pode nos ajudar. Então eu sei que aqui o Senhor está presente em todo esse momento, em todos os lugares e os momentos em que esse vídeo vai chegar. Eu sei que o Senhor entende até onde cada um de nós tem ainda a capacidade de entender, a luz que o Senhor pode nos trazer. Espírito Santo, esteja agora aqui, trabalhando em cada um dos nossos corações. Participa desse vídeo, ele é teu, ele é para você e é para a glória de Deus, porque sabemos que Deus, ele quer nos agradar. Deus tem uma imensa responsabilidade, amor, carinho, aliança com cada um de nós, porque o Senhor nos criou dentro de você antes de criar o mundo. Nós já existíamos para você, Senhor, antes de nós sabermos que o Senhor existe para a gente. Tudo começou a partir de você, tudo é a partir de você. Então, que essa palavra seja também para te glorificar, nos fazendo entender mais e melhor quem é você. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, agradecemos aqui a tua presença, o teu ensino, a tua mão que ampara, a tua asa que refugia, o teu abrigo certo, o socorro das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos ensine. Amém. E é isso, meus queridos. Vamos aqui, então, fazer uma retrospectiva? Nós estudamos no episódio 21 que Jesus, então, ele reuniu uma multidão. Então, através de um pouquinho de pão e um pouquinho de peixes, Jesus multiplicou pães e peixes. A multidão inteira
ouviu, foi alimentada do pão da vida, que era a palavra de Jesus, o próprio Deus ali presente com eles. E além disso, todos foram alimentados materialmente por um pão e por um peixe sagrado, o qual Jesus, antes da multiplicação, ele deu graças ao Pai. Ele agradeceu, então ele multiplicou e ele deu então esse pão e esse peixe abençoado para matar a fome de todos aqueles que estavam ali querendo matar a sua fome espiritual. Depois então que Jesus alimentou todo esse povo queria proclamá-lo rei. Por quê? Porque todo aquele povo já estava cansado da opressão do Império Romano. Mas Jesus ainda não veio para reinar sobre o mundo, mas o reino de Jesus era um reino espiritual. É esse o reino que ele vem proclamando, é este o reino, são essas as pessoas que ele quer então levar para ele, que o aceitem como o próprio Deus, que creiam em Jesus como o próprio Deus aqui encarnado na terra, o Filho de Deus unigênito, primogênito, e aquele era o próprio Senhor, que através de Jesus se encarnou e esteve aqui conosco. Então Jesus se retira para o monte e ele fala, não, eu não vim aqui para ser rei da terra, rei do mundo agora. Agora o meu reino é um reino espiritual. E Jesus então se recolhe para o monte. E depois então que ele se recolhe para o monte, provavelmente para se encontrar com o Pai, para orar com o Pai, ele diz a esses discípulos que então peguem o barco, e que vá então para Cafarnaum, que ele se encontraria com eles no meio do caminho. E aí, esses discípulos, então, conforme a palavra diz, já fizemos essa retrospectiva, ao anoitecer os seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já era escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Jesus disse, vão, eu vou ficar aqui agora um pouco com o Pai e eu encontro vocês no meio do caminho. Veja bem, muitas vezes a gente pode já até entender aqui que muitas vezes a gente mesmo estando no meio de pessoas tão queridas, né? Os discípulos eram pessoas tão queridas por Jesus porque ele escolheu a dedo cada um deles. Mas existem momentos que por mais que você esteja no meio de pessoas tão queridas por você, é necessário que nós estejamos às vezes um pouco a sós, conosco e com Deus, né? Numa intimidade com o Senhor. E assim fez Jesus. Mas essa mesma passagem, ela também aparece no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Marcos tem um detalhe muito importante, que no capítulo 6, no verso 48, Marcos diz o seguinte, ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Essa parte que Jesus via a dificuldade que os discípulos passavam naquele momento com aquela tempestade, fazendo aquela travessia, João não nos conta esse detalhe de que Jesus estava, embora no monte e não estivesse no barco, Jesus via os discípulos remando com dificuldade. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, ele vem se revelando. Ele vem mostrando para a gente as suas obras, o quanto ele estava perto de nós, próximo de nós, ouvindo as nossas dificuldades, assim como Jesus também estava, embora no monte, em comunhão com o Pai, ele estava vendo as dificuldades que os discípulos estavam passando naquele barco, com aquela tempestade, o esforço do remo. Mas a gente vai lá em Salmos. Em Salmo 77, no verso 19, está escrito assim, a tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas e ninguém viu as tuas pegadas. E Jesus, ele vai andar sobre o mar e ninguém verá as pegadas de Jesus porque na água não formam as pegadas. E a gente já encontra isso lá no Antigo Testamento, né? Salmo já estava contando isso pra gente. A gente vê que na palavra de Deus, ele está sempre revelando Jesus. Jesus é mostrado pra gente, o Deus encarnado, o Filho de Deus, aquele que viria para ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso professor, né? O nosso pregador, o nosso profeta. Ele já estava revelado desde o início. Então, Jesus não é nenhuma novidade. Aquilo que acontece na tua vida não é nenhuma novidade. Você não está pegando Deus de surpresa, né? Jesus não foi um plano de Deus depois que todo o pecado entrou no mundo. Deus já sabia de tudo que iria acontecer e tudo que seria necessário. Deus, quando nos colocou aqui, ele já sabia tudo que ia acontecer de não favorável e ele já tinha, então, o plano da nossa salvação. Ele nos criou antes de criar o mundo e ele já sabia tudo que o mundo poderia gerar de riscos e perigos para aqueles que ele já havia formado dentro do seu coração, a sua imagem e a sua semelhança. Deus não nos colocou aqui como um experimento e foi bolando as coisas conforme as coisas foram acontecendo. Nada foge do controle de Deus. A tua vida não foge do controle de Deus.
Você tem o seu livre-arbítrio e a sua escolha. Se você não escolher por ele, ele vai entender. Mas se você escolher por ele, ele tem um plano de salvação para você. Porque se a gente não tivesse opção, que amor seria esse de nós por ele? Porque eu te amo, Deus, porque eu não tenho opção, só tenho você. Então a gente tem opção, é uma só, né? Só existem duas opções. A gente tem mais uma opção além de Deus. Porém, a escolha é sua. Mas se você escolher por ele, ele já te escolheu te amar para sempre. Ele não vai escolher você se ele te quer ou não, ele te quer. Você é que pode escolher se o quer ou não. Ele já está decidido em te amar, mas ele deixa com que você decida se você quer ou não amar a Deus. A escolha é sua, a dele ele já fez antes de te formar, ele já tinha escolhido te amar. Então, como eu aprendi aqui com o Rabino, Deus nos concede um novo dia porque ele tem fé em nós. Quando Deus, ele nos dá um novo dia para o amanhã, ele faz com que nós acordemos e vivemos, é porque antes de nós termos fé nele, ele já teve fé em nós. Porque antes de nós o conhecermos, ele já nos conhecia. Então esse é o nosso Pai. Amar a gente já é uma decisão de Deus. Amar a Deus é uma decisão individual. E um outro detalhe, que não é João quem escreve, mas Marcos, e ele diz que era alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Essa alta madrugada, no grego, é por volta da 4ª vigília da noite. Isso quer dizer entre 3 e 6 da manhã, né? Então você vê que esses homens, como diz a palavra, ao anoitecer, pegaram um barco. E entre 3 e 6 da manhã é que Jesus se aproximou. Jesus já estava vendo a dificuldade que eles estavam passando de toda aquela tempestade, aquele vento forte que de repente surgiu no mar. Aqueles homens já estavam aterrorizados e amedrontados com o que estava acontecendo. Quase todos eram pescadores, mas estavam com muito temor de se afogarem, do barco virar, do pior acontecer. Mas eles não estavam sozinhos, embora naquele momento de terror e de pavor eles achavam que estavam ali, ele e o vento, Jesus não chegava. Jesus estava olhando tudo o que estava acontecendo lá daquele monte. Jesus, embora em comunhão com o Pai, ou em oração, ou introspecção, em nenhum momento, mesmo ele fazendo o trabalho espiritual dele, e não é por isso que ele se desligou daqueles que estavam sobre a sua responsabilidade, sobre o seu olhar, sobre o seu amor, sobre o seu carinho, sobre a sua proteção. Mesmo Jesus estando lá fazendo as coisinhas dele, o que ele queria fazer, o que ele precisava fazer naquele monte, ao mesmo tempo que ele fazia, em que ele cuidava de si, em nenhum momento ele deixou de cuidar dos outros. Jesus via o tempo inteiro o que estava acontecendo. Você está pegando a mensagem? Tá chegando aí para você? Você tá captando o que Jesus está querendo nos mostrar? Que embora ele lá fazendo as coisinhas dele, cuidando do lado espiritual dele, em comunhão com o Pai, estando em oração, estando no monte, estando recluso, estando no seu secreto, em nenhum momento por isso ele se desligou do que estava acontecendo no mundo. Deus, ele pode estar cuidando dele, das coisinhas dele, do espiritual dele, dos anjos dele, do mundo celestial dele, mas ele não tira os olhos de nós. Você está percebendo que o que Jesus está nos mostrando, onde ele estava e o quanto ele estava tomando conta dos discípulos é da mesma forma que ele também toma conta de nós? Você está pegando a mensagem de Jesus? É isso que importa. Não é só uma historinha, entende? A palavra de Deus não é uma historinha. A palavra de Deus é um ensinamento. A palavra de Deus é uma inspiração. A palavra de Deus é uma revelação. Vai ouvindo essa palavra, colocando ela no seu coração e aplicando ela sobre a sua vida. Porque eu não sei o que acontece agora na sua vida. Quem sabe é você. Mas nós precisamos aqui descobrir e entender o que passa na nossa vida espiritual. O que passa nesse relacionamento de Deus conosco. Eles naquele momento só estavam aterrorizados. Será que eles estavam cheios de Deus no coração deles naquele momento? Eu não sei, porque eles estavam com muito temor. Mas eu sei de uma coisa, o tempo inteiro eles estavam no coração de Jesus. Então, por mais que você possa passar algum temor na sua vida, por mais que você possa se sentir só numa grande tempestade, há um Deus que nunca tirou você do coração dele. Por mais que você esteja passando uma dificuldade, um pavor tão grande que nesse pavor você nem se lembre que existe um Deus que cuida de você, existe um Deus que nunca te esqueceu, existe um Deus que nunca te deixou, existe um Deus que onde Ele está, Ele olha por cada um de nós. Dentro do nosso barco, dentro do nosso carro, dentro do nosso mar de tempestade, em cima, no céu, dentro de uma aeronave, com os pés no chão, dentro de casa, numa enfermidade, num problema financeiro, num problema emocional, num problema de relacionamento, num
problema de casamento, num problema familiar. Por mais que você esteja passando algo que possa estar para você sendo extremamente difícil e que você não saiba o que fazer e que todo aquele pavor e aquela tempestade que está ao teu redor te faça até esquecer de Deus, Deus, Ele não esquece de você. Deus está sempre te olhando e Ele vai chegar na hora certa do socorro que Ele precisa prover na tua vida. Esses homens saíram ao anoitecer, mas Jesus chegou na quarta vigília. Jesus chegou entre 3 e 6 da manhã. Jesus chegou já quase no amanhecer e eles saíram com aquele barco quase que no anoitecer. Foram muitas horas em que esses homens remavam e faziam o esforço físico deles para sair daquela tempestade. Mas todo o seu esforço físico não resolveu o problema. A tempestade sanou, como a palavra nos ensinou, no momento em que Jesus chegou. Tempestades na tua vida só vão sanar, só vão melhorar, só vão clarear, a luz só vai chegar quando você, então, permitir que Jesus entre no barco da tua vida, no teu coração, na tua vida espiritual, na tua vida cotidiana. Porque Jesus estava alimentando eles o tempo inteiro, com sinais, milagres, palavras. A multidão ouviu Jesus ali, mas os discípulos acompanhavam Jesus em todo o seu ministério, em todos os seus milagres, maravilhas, sinais e prodígios, eles estavam ali assistindo a tudo, a tudo. Então, Jesus queria ensinar a eles o tempo inteiro quem ele era, o poder que ele tinha, que ele era o próprio Deus, que ele estava agindo sobre a vida de todos. Jesus pegou esses homens para desfrutar com ele de enorme intimidade. Mas não foram só eles. Jesus também quer que você desfrute com ele uma enorme intimidade. Existem tempestades em que nós perguntamos, Deus, o que está acontecendo? Aí ele vem e nos explica. Existem tempestades que nós achamos que, caramba, fiz tudo errado, ou fiz tudo certo, deu tudo errado, entramos no barco, o remo estava aqui, nós somos pescadores, nós sabemos remar, e como é que isso tudo está acontecendo? E esquecemos de direcionar a nossa vida para Deus e perguntar, Jesus, eu sei que você está me olhando. De onde você está, eu sei que você está me olhando. E de onde você está, eu creio que no momento certo virá o teu socorro. Muitas vezes a gente quer o socorro imediato. Quem é que quer sofrer? Quem é que quer passar por tempestades? Quem é que quer estar remando por horas e só está se envolvendo cada vez mais na tempestade e não chegando no porto seguro? Quem é que quer passar por isso? Mal sopra um vento mais forte na nossa vida, a gente já quer logo o imediato socorro de Deus. Mas Deus, ele vem na hora certa. Jesus não viu lá logo o primeiro sopro da tempestade, do vento, e falou, opa, deixa eu correr lá porque os meus meninos vão ficar cheios de medo. Jesus deixou que aqueles meninos passassem por aquela tempestade. Jesus permitiu que todo aquele vento aterrorizasse aquele momento, mas Jesus jamais deixaria que eles se afogassem. Mas Jesus estava trabalhando ali a fé, a prova, o convívio, os sinais, os milagres que eles já tinham visto estavam acompanhando o tempo inteiro. Jesus estava ali querendo que no momento em que eles remassem aquele remo sem parar, tentando sair daquela tempestade, que eles estivessem, na verdade, naquela tempestade fortalecendo os músculos da fé, da crença, do cuidado, de saber quem era aquele Jesus, aquele Deus encarnado, que estava com eles o tempo inteiro, vivenciando, socorrendo, ensinando, educando, prosperando, abundando, abençoando, dando graças. Então, meu irmão e minha irmã, pense de todo o coração. Olha o terror, o medo, o cansaço físico, que aqueles discípulos já estavam ali, por horas, tentando sair daquela tempestade. Eu não sei há quanto tempo você tenta sair de tempestades na sua vida. Eu também tenho as minhas, também já tive as minhas. Em muitas delas, Jesus entrou já no meu barco e já me colocou em terra firme. Mas isso não quer dizer que outras não virão, que outros desafios não virão, que outros momentos não virão. Mas eu não sei a que horas ele vai entrar no meu barco, mas eu sei que ele vai entrar. E enquanto ele não entra, eu muitas vezes digo para ele, o Senhor está provando a minha fé. Está me dando a oportunidade de eu mostrar para mim o quanto eu já te conheço. Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, ele não precisa saber do tamanho da nossa fé para ele continuar sendo Deus, Jesus e o Espírito Santo. Nós é que precisamos fortalecer a nossa fé, aumentar a nossa fé para que nós possamos saber quem é esse Deus que cuida da gente. Se Jesus vai logo ali e sana logo aquela tempestade, eles não teriam visto quem era Jesus, porque ainda no Evangelho de Marcos, se referindo a este mesmo momento, quando eles viram
Jesus andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma. E eles gritaram, porque eles tinham ficado aterrorizados. Olha o quanto o coração desses homens, por mais que já tivessem visto coisas de Jesus, milagres, tudo que eles já estavam vivendo, ouvindo Jesus, repartindo pão, ceando, dando boa noite para Jesus nos acampamentos, né? Boa noite, Jesus. Boa noite, Pedro. Boa noite, João, né? E aquela comunhão entre eles. Por mais que eles já tinham visto tantas coisas, eles ainda ficam aterrorizados com aquilo que vinha andando em cima das águas. Então a tempestade já era enorme, o cansaço físico já era enorme, o pânico de morrer afogado já era enorme e ainda por cima viram um vulto, uma sombra, alguma coisa que andava sobre as águas. E aí o pânico tomou geral o coração deles. Então, quantas vezes isso também acontece na nossa vida? Nós estamos passando por algumas coisas difíceis e a gente começa a imaginar coisas ainda piores. Porque o socorro estava chegando e em nenhum momento aquilo ali se transfigurou como um espírito maligno, né, ou como um fantasma, mas o cansaço físico de tanto estar remando para sair daquela dificuldade. Mas o medo de morrer, o medo do afogamento, o medo de não conseguir vencer aquela tempestade. E aí quando Jesus vem andando sobre as águas, ao invés deles verem ali a presença de Deus, eles imaginaram várias coisas ainda muito piores. Então, quando a gente muitas vezes está passando por momentos difíceis, a gente ainda consegue colocar na nossa cabeça imaginações que só vão nos prejudicar e nos afastar ainda mais da presença de Deus. A gente começa a imaginar que tanta coisa ainda pior pode acontecer, que ao invés da gente se dirigir a Deus, ver Deus andando sobre as águas e vindo ao nosso encontro, ao invés de nós escolhermos vermos o socorro de Deus vindo ao nosso encontro, a gente ainda consegue imaginar coisas ainda muito piores, muito mais difíceis, muito mais dificultosas. Então, na hora do teu medo, na hora do teu sufoco, controla a sua imaginação. Não comece a imaginar coisas ainda piores, mas veja que o socorro de Deus está se aproximando de você aonde você estiver. Deus, ele é suficiente para andar sobre as águas. Deus anda sobre as águas, Deus anda sobre a terra, Deus anda sobre o ar para chegar até você. Para ele não existe esse esforço, não existe essa dificuldade, porque veja bem, foi ele quem criou a água, foi ele quem criou a lei da gravidade. Eu sei que na lei da densidade qualquer corpo pesado afunda, mas quem fez essa lei? Foi Jesus. Ele estava na criação desde o princípio, está escrito em Gênesis. Então era ele quem estava ali, foi ele quem criou. Vamos dizer, ele pode desligar o botãozinho da gravidade a hora que ele quiser. Falar assim, agora não tem gravidade para mim, eu vou passar aqui, porque quem manda sou eu, quem criou fui eu. Né? O poder da criação é meu, então da mesma forma que eu crio, eu coloco agora em stand-by, porque eu vou passar por cima das águas e vou chegar até lá. Quando Jesus disse, já que só tinha um barco, e disse, vão que eu me encontro com vocês, será que esses discípulos em nenhum momento disseram assim, mas, ô Jesus, a gente só tem um barco. Se você está mandando a gente ir, você vai como? Né? Como é que Jesus ia chegar aonde mandou eles irem para Cafarnaum, se havia apenas um barco e Jesus mandou eles pegarem esse barco? Porque Jesus não precisa de barco. Jesus não precisa do que a gente precisa. Jesus é diferente. Não tenta limitar ou entender o poder de Deus, de andar sobre as águas, de fazer o que for, de multiplicar o peixe, de curar o filho do centurião romano apenas com a palavra. Nós já estudamos isso aqui, né? Porque já está nos capítulos anteriores. João vem falando dos milagres e dos sinais de Jesus. Não vem tentar entender como é que Jesus pega a água, transforma em vinho naquele casamento, aonde a alegria estava indo e Jesus traz a alegria de volta. Tá aqui também, se eu não me engano, tá lá episódio especial de casamento, eu acho. É onde eu falo desse milagre de Jesus, quando a alegria do casamento estava indo, porque o vinho simbolizava a alegria no Antigo Testamento, e ele então traz a alegria para aquele casal, para aquela vida em comum outra vez. Então ele transforma a água em vinho. Não vem perguntar como é que ele faz isso, pergunta para ele quando você estiver lá com ele, mas meio que é meio óbvio. Se tudo foi ele quem criou e foi ele quem fez, ele tem domínio sobre todas as coisas. Então ele tem domínio também sobre as águas. Tem gente, críticos da Bíblia, que não acreditam. Claro que Jesus não andou sobre as águas. Aí apelam que ali havia algumas pedras, né? E então Jesus sabia onde estavam as pedras e foi andando em cima das pedras para chegar até o barco. Se Jesus sabia onde estavam as pedras, esses discípulos também sabiam, porque quase todos eram pescadores e conheciam aquele mar. Então, se existia pedra para Jesus andar, então existia pedra para esses discípulos largarem o barco e andarem também e se salvarem. Não precisava estar ali remando a chegar ao ponto do cansaço. Então, tem críticos, tem incrédulos que não acreditam.
mas é porque não conseguem captar, entender o poder que Deus tem. E nós que acreditamos em Deus, já não conseguimos. Imagina para quem não acredita o quanto fica mais difícil compreender todas essas coisas, todas essas maravilhas que Deus não só fez, como continua fazendo e está fazendo na sua vida e está fazendo na minha vida o tempo inteiro. Ele já está decidido a nos amar e não precisa do nosso amor para que ele continue sendo quem ele é, mas ele nos permite escolhermos amar a ele ou não. Mas o amor dele por nós independe do nosso amor por ele. Enquanto o mundo existir, Jesus não voltar, o que Deus deseja é nos salvar, ter cada um de nós ao lado dele, fazendo parte da família dele. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Esse sou eu, na tradução pra gente, é o grande eu sou. É aquele mesmo eu sou que quando Moisés pergunta para Deus, eu vou lá, vou falar pro faraó que é para ele liberar todo o teu povo para mim, e ele vai dizer assim, você vem amando de quem? O que eu digo? E Deus responde para ele, diga que você vai amando do eu sou. E aí vem várias passagens desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jesus mesmo, ele diz, eu sou o pão da vida, né? Eu sou aquele que se você vem até mim, você vai ter água, que você nunca mais vai ter sede, como ele disse para a samaritana. Jesus começa a se revelar várias vezes de que ele era o eu sou. Então, na nossa tradução está sou eu, mas em grego é eu sou, é o grande eu sou, é o eu sou de Deus, é o nome de Deus, eu sou. O nome de Deus não dá para ser pronunciado. As letras que compõem, elas podem ser soletradas, mas o nome de Deus, no hebraico, o original, é impossível de ser pronunciado. Então, Deus mesmo ele diz para Moisés, eu sou. Ele é tudo. Não tenha dúvida disso. Ele é tudo. Ele faz tudo. Ele pode tudo. No momento dele, na hora certa. Às vezes a gente pensa, Deus já podia ter chegado na minha vida, ter me ajudado nisso. Não, você não está pronto, você não está pronta, ainda não é a hora. Eu sei a hora. Eu preciso fortalecer tua fé, eu preciso te amadurecer, eu preciso te dar alguns livramentos, eu preciso tirar algumas questões do seu coração, eu preciso tirar algumas coisas da tua vida, eu preciso que você veja algumas coisas de uma maneira diferente para você poder receber isso. Deus sabe o tempo, a gente pensa que está pronto. Quando a gente diz o seguinte, Senhor, eu te entrego a minha vida, então não queira regular o tempo de Deus. Porque se você entregou a tua vida para Deus, Deus sabe exatamente o tempo que Ele precisa para poder cuidar daquilo que Ele precisa cuidar em você, para que você possa receber aquilo que você precisa receber de Deus no momento certo. Se receber antes, vai dar ruim. Não tenha dúvida disso. Então, se você confia em Deus, nos planos de Deus, no socorro de Deus, no amor de Deus, não queira controlar o tempo de Deus. Primeiro, você não vai conseguir. Você vai ficar frustrado. Você vai achar, olha assim, eu te pedi pra caramba, te chamei pra caramba, você não veio, então agora, valeu, eu não preciso mais de você. Pô, nem pensar em fazer uma coisa dessas. Entrega a vida pra Deus. Aceita, aguarda, confia, sabe? No momento que você entrega, é necessário que você aceite. No momento em que você entrega, que você aceita os desígnios de Deus, o tempo de Deus, você confia na obra dele sobre a tua vida. E no momento em que você então entregou, você aceitou quem é Deus, e você sabe, confia que a providência dele vai chegar na tua vida, você então vai aprender a esperar. E durante a espera, não é sentado olhando para o teto, é esperando, aprendendo, porque na espera com Deus é um grande ensinamento para as nossas vidas. Esperar por Deus é já estar convivendo com Ele o tempo inteiro. Esperar por Deus não é ter ausência de Deus. Esperar por Deus é igual deixar Deus trabalhar no seu coração. Isso é esperar por Deus. Esperar o trabalho dele na tua vida, confiando nesse Deus, é saber que ele está, durante a tua espera, o tempo inteiro te trabalhando para que você cresça, para que você amadureça, para que você receba. Para que você possa estar vivendo, convivendo com esse Deus maravilhoso e recebendo dele todas as suas bênçãos e dando graças a ele antes de tudo e qualquer coisa, assim como Jesus várias vezes, inclusive no episódio anterior nós vimos isso, que antes dele repartir o pão para multiplicar, ele primeiro deu graças. Antes de você receber, enquanto você espera, enquanto você aguarda e confia, agradeça. Eu agradeço a Deus por tudo que ele me deu e por absolutamente todas as pessoas que ele fez passar na minha vida. Algumas me causaram até traumas, algumas me deixaram até o meu coração sofrido, mas todas elas Deus permitiu que trabalhassem na minha vida, que me conduzissem para um outro caminho. E eu espero ter podido fazer isso também na vida de todas as pessoas pelas quais eu passei. Algumas que eu promovi sofrimento que me perdoem, mas que através desse sofrimento, da mesma forma que também me fizeram sofrer, eu também consegui com isso aprender, me aproximar e entender de Deus. Então nada na tua vida, mesmo que você faça alguém sofrer,
ou que alguém tenha te feito sofrer, é claro que é a hora de parar, é a hora de andar com Deus, mas tudo isso foi trabalho de Deus sobre o teu coração. No momento em que você consegue com o teu coração perceber que você gerou sofrimento em alguém, isso já é uma proximidade de Deus. No momento em que você reconhece no teu coração que pessoas que te fizeram sofrer, fizeram também abertura de caminhos para que você encontrasse a Deus, isso já é um amadurecimento de fé e um encontro com Deus na tua vida. Tudo vai ao encontro de Deus. Nada foge do controle dele. Nada foge das expectativas e do trabalho de Deus sobre as nossas vidas. Então João diz que depois que Jesus chegou, eles conseguiram chegar então até terra firme, deu tudo certo, a tempestade então passou. Mas Marcos e Mateus colocam isso bem claro. No momento em que Jesus entrou no barco, a tempestade se acalmou. E em Mateus, a gente vê no capítulo 14, no verso 33, Mateus ainda acrescenta mais um detalhe, que depois então que Jesus entra no barco, que Jesus acalma a tempestade, que Jesus faz com que eles então cheguem à margem, cheguem ao destino, cheguem em terra firme, eles estavam no barco e adoraram Jesus quando ele chega e acalma a tempestade, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, eles reconhecem Jesus como o grande eu sou, aquele que chegou na hora da tempestade, que até a tempestade o obedeceu e acalmou. Ali eles se encheram de amor, eles se encheram de fé e eles perceberam a presença de Deus dentro daquele barco. Perceberam com toda a originalidade, a fé, a limpeza de coração de que Jesus era mesmo, verdadeiramente, o grande eu sou, o Filho de Deus, o Messias, o enviado. Ali houve um momento de adoração a Jesus. Então, quando a gente está na tempestade, Jesus está ali, fortalecendo a nossa fé, e a gente remando e sabendo, não tem problema não, Jesus, eu vou continuar remando, porque eu sei que quando as minhas forças se esgotarem, é a tua força que virá sobre mim. Eu sei que quando os meus músculos da fé estiverem fortalecidos, você vai chegar e eu vou ter passado nessa prova. E cada prova, Senhor, que eu passar contigo, eu crio autoridade sobre aquela dificuldade e subo de nível. Queira sempre subir de nível com Deus. As provas de Deus nos faz subir de nível. Tentação é uma coisa, prova é outra coisa. E às vezes eu te digo que eu tenho uma dificuldade até de perceber o que é tentação e o que é prova. Para mim, sei lá, eu acho que muita coisa é prova de Deus. Tá querendo me aplicar uma prova para ver qual é a nota que eu vou conseguir. Se eu conseguir nota vermelha, ele vai me dar outra prova parecida, até que eu passe naquela prova, até que eu passe naquela avaliação. Passei daquela avaliação, eu vou para uma próxima. Então, ande com Deus e veja todas as coisas ao seu redor como provas de Deus e não como tentações do diabo, sabe? Não dê tanta ênfase ao inimigo. Muitas vezes a gente acha, o diabo tá me tentando. Ou será que é Deus te provando? Né? Então assim, analisa, entra no teu secreto com Deus e fala, Deus, é isso, isso e isso. É o diabo me tentando? Tá caído por terra. É o Senhor me provando? Me ajuda a vencer a prova? Ele ajuda, sabia? Ele dá a resposta. Lá em Deuteronômio ele mesmo diz, eu te ofereço a vida e a morte. Escolham, porém, a vida. Então, assim, ele está dizendo o seguinte, você tem isso e tem isso, mas sabe qual é a resposta certa? É essa. Então, Deus, ele te dá uma prova de múltipla escolha e ainda te diz qual é a múltipla escolha para você tirar o 10. Então, se relaciona com ele, que ele vai te dar os direcionamentos, as respostas, sabe? Ele vai te aprovar. Ele quer te aprovar, você entende? Ele quer muito você. Mas é necessário que você o queira, ele não está te obrigando. Muitas vezes a nossa tempestade, as dificuldades que nós passamos, é cuidado de Deus. Não é terror de Deus não, sabe? Não é implicância dele não, é um cuidado, é um amor de Deus, é o poder de Deus em amor na tua vida, para que com isso ele possa gerar em você a sabedoria dentro do teu coração, da grande dependência que nós temos dele. Nós somos seres espirituais. Se olhe sempre primeiro como espiritual e não como carnal. O sofrimento muitas vezes nos faz entender as nossas limitações e também faz a gente entender a nossa dependência do socorro de Deus, do relacionamento com Ele, do poder dele sobre a nossa vida, do amor dele sobre nós, da nossa entrega para Ele, sabe? Então, assim, não pense que o teu sofrimento seja uma enfermidade, seja o que for, não é ausência de Deus, é trabalho de Deus sobre a tua vida. Andar com Deus, receber a palavra, é uma transformação. Você passa a ver tudo de forma realmente diferente. Tem pessoas que dizem assim, eu até ouvi um pastor, foi meu professor no seminário, e ele disse assim, tem pessoas que depois que aceitam Jesus falam, puxa, ficou tudo tão mais difícil. Era mais fácil antes. Depois que eu aceitei Jesus, quantas dificuldades apareceram na minha vida? É porque antes de receber Jesus, ele explicou isso no seminário, antes de você receber Jesus, você vivia nas trevas, e na escuridão você não enxerga muita coisa.
Mas Jesus, ele mesmo disse, eu sou a luz. Quando Jesus chega na sua vida, as coisas se clareiam. E aquilo que você não percebia, os perigos, as coisas que não eram favoráveis a você, que você não enxergava porque você estava na treva, Jesus traz a luz e você passa a ver aquilo que você precisa se ausentar, se livrar, se afastar, se modificar, quebrantar o teu coração, modificar o teu orgulho, a tua vaidade. Os teus pontos, aquilo que era mais importante para você, perde a importância. Por que você não enxergava coisas em você mesmo que você precisava cuidar? Porque antes de Jesus é a treva, é a escuridão, é a ausência de luz. E aí quando chega Jesus, ele mostra para você, filho, joga isso fora. Eu tenho algo melhor para te dar, para você substituir isso aí. Tira isso de você. Mas aí como é que eu vou ficar? Calma, tira, porque o vazio que fica em você vai ser preenchido por mim. Aquilo que Jesus provoca que nós joguemos fora, pode deixar. Ele mesmo vai prover aquilo ideal para colocar naquele lugar que ficou vazio. O vazio que pertence a Deus, você nunca vai conseguir preencher com qualquer outra coisa ou pessoas. O vazio que só Deus pode preencher é do tamanho dele, só cabe ele. Qualquer outra coisa ou vai ficar pequeno demais ou vai ficar grande demais e não vai caber. Ou você vai ter que apertar demais para poder entrar e vai ficar tudo doído, sabe? O que é de Deus, só por Deus pode ser preenchido. Não queira preencher com qualquer outra coisa, porque não vai dar certo. Aí Jesus anda sobre as águas. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus parou o Rio Jordão. Então, Deus sempre teve poder sobre qualquer água, qualquer rio, qualquer mar, qualquer tempestade, qualquer vento. Jesus parou o vento. Claro, é dele. Ele quem fez. É criação dele, então é claro que ele consegue controlar tudo aquilo que está sob o controle dele. Nós é que não conseguimos. Não duvide jamais do poder de Jesus, do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Não duvide, porque tudo é a partir deles. O domínio de todas as coisas é deles, é de Deus, esse Deus trino, né? É ele quem comanda tudo, então não ache nunca nada absurdo para Deus. É absurdo pra gente, para ele não é não. Então, pra gente finalizar esse vídeo, eu vou te dizer o seguinte. O cerne do cristianismo, a essência do cristianismo, a base do cristianismo é você reconhecer exatamente isso que Jesus disse aos discípulos. Eu sou. Tem muita gente que se diz cristã, que se diz acreditar em Jesus, mas que ao mesmo tempo acha que Jesus foi um homem especial, foi um espírito diferenciado. Não. Você só pode ser um cristão se você realmente acreditar e ver que Jesus era o tempo inteiro o grande eu sou. Era Deus numa forma humana. Era a presença de Deus exatamente aqui conosco. E ainda está conosco através do Espírito Santo. Crer em Deus, crer em Jesus é também crer no Espírito Santo. Crer no Espírito Santo é crer naquilo que Jesus disse que ele iria, mas que o Espírito Santo viria e habitaria em nós e viveria entre nós. Jesus continua vivendo entre nós. Deus continua vivendo entre nós, através do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. O cerne do cristianismo, a base do cristianismo, a essência do cristianismo é você crer de todo o teu coração que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que Deus Pai, que o grande eu sou é essa trindade. São 3 pessoas sendo uma só, mas como é que é isso? Não é para você entender, é para você aceitar. Acreditar em Deus é muitas vezes não entender, mas simplesmente confiar. Acreditar em Deus é reconhecer a sua limitação, mas crer, entregar a sua vida para aquele que não é limitado. É crer na eternidade de Deus. Crer em Jesus, crer em Deus, crer no Espírito Santo, é crer exatamente como essa passagem que Jesus estava no monte e foi andar sobre as águas e o tempo inteiro, a palavra diz em Marcos, que ele do alto do monte via o tempo inteiro o trabalho, a tempestade, o esforço dos discípulos naquele barco para sair da tempestade. Crer em Jesus e andar com Jesus é saber que independente da tempestade que você viva, existe um Deus que do alto do céu, que do alto do monte, que dentro do teu coração, que dentro da tua pessoa, sendo o templo vivo do Espírito Santo, a habitação do Senhor, o tempo inteiro, Ele está contigo, Ele é contigo, e que o socorro dele vai vir e virá e sempre veio e voltará sempre na hora certa na tua vida. Crer em Jesus é crer que Ele era e é o próprio Deus que esteve encarnado aqui na terra e que deixou conosco para sempre, até a volta dele, a presença do Espírito Santo. E através desse Espírito Santo, nós temos a nossa comunhão, a nossa participação do reino celestial e trazemos o reino celestial e a eternidade já para habitar entre nós, em nós e no nosso coração. Que Jesus Cristo te abençoe. Eu oro nesse momento para que o grande eu sou construa no teu coração a fé,
a força, a resistência, o músculo da fé cada vez mais trabalhado na tua vida, independente das circunstâncias, das tuas tempestades, das tuas aflições, até mesmo independente da tua alegria. Saiba que não só a tempestade são provas de Deus, como também a grande alegria é prova de Deus. Queira dar graças a Deus, mesmo na tua necessidade, mas também na tua fartura. Dê graças a Deus na tua abundância. Dê graças a Deus na hora da tua abundância. Dê graças a Deus na hora da tua provisão. Dê graças a Deus quando o exame de saúde chegar todo perfeito. Dê graças a Ele. Não se dirija apenas ao grande eu sou quando o exame vier com alguma coisa que seja negativa. Não se dirija ao grande eu sou quando a tempestade e o vento estiver carregando o teu barco que você não sabe nem para onde está se dirigindo. Não dê graças a Deus e não chame pelo grande eu sou apenas quando você se vê em momentos de aflição. Mas faça com que Deus permaneça, celebre com Ele cada momento de alegria da tua vida. Tenha cada prova de Deus, por mais difícil que possa estar sendo, como um momento de alegria na tua vida. Receba cada prova de Deus na tua vida como um gesto de amor e de carinho dele por você, para que você reconheça a sua dependência nesse Deus maravilhoso, nesse Espírito maravilhoso do qual nós somos fragmentos e feito à sua imagem e sua semelhança. Perceba a presença de Deus em todos os momentos da tua vida. De alegria, de tristeza, de mansidão, de temperança, de paciência, de aflição. Deus é contigo o tempo inteiro e nada, nunca fugiu do controle de Deus e não vai ser agora que vai fugir. Jesus está voltando e até lá nós temos a oportunidade de nos redimir, de nos quebrantar, de nos humilhar diante de Deus, reconhecermos quem Ele é, quem nós somos, reconhecermos diante de Deus quem Ele deseja e trabalha o tempo inteiro para que nós sejamos. O quanto de santidade, o quanto de um comportamento bom, agradável a Deus, Ele quer que nós cheguemos. Não para que apenas seja para a glória de Deus, é que quando nós queremos glorificar ao Senhor, o Senhor já está nos retribuindo. Fazer aquilo que o Senhor diz que é bom, antes de ser bom para Ele. Entenda que você está aprendendo, sendo bom para Deus, fazer coisas boas para você mesmo. Deus não precisa de nós. Ele sempre vai ser Deus. Nós precisamos de Deus para sermos melhores. Nós precisamos de Deus para sermos seres espirituais, melhores, mais evoluídos, subirmos de nível espiritual. Deus é Deus. E nós somos fragmentos dele. Precisamos querer nos assemelhar mais com ele. Sermos mais semelhantes, mais próximos. Termos mais identidade de Cristo. Sermos copiadores dele. Deus veio até aqui de uma forma humana para dizer para a gente como é que a gente devia seguir, qual o caminho, a quem deveríamos imitar. Não imite o seu chefe, o seu patrão, o seu ídolo, o seu cantor, o seu ator, o seu herói. O herói é Deus. Imite Jesus e você vai estar no melhor caminho. E eu também procuro imitar ele todos os dias. Então eu te peço, faça uma oração por mim. E eu também nesse momento. Peço a Deus que derrame sobre a tua vida todas as bênçãos e glórias, provas, superações e acertos, para que você crie autoridade em cada uma das dificuldades, suba de nível espiritual. Que Deus abençoe você, a tua vida, a tua família, o teu caminho, o teu trabalho, o teu crescimento em espírito com Ele. Que Deus reconheça o teu nome quando você chegar no céu. Assim como Ele reconheceu o nome de Lázaro, aquele que vivia aqui na terra como um mendigo, dependendo absolutamente de Deus. Que Deus reconheça o teu nome quando nós chegarmos, e o meu também, no reino celestial. Um beijo enorme para você, uma ótima semana, e que esse estudo tenha sido edificador na tua vida, que tenha aumentado a tua fé e a minha também, em nome de Jesus. Até domingo que vem, e aí a gente vai seguir agora aqui na palavra, e a gente vai estudar no domingo que vem sobre Jesus, o pão da vida. Ainda João, capítulo 6, mas agora no verso 25. Em nome de Jesus, que Ele te abençoe. Um beijo muito grande, amo você em Cristo Jesus e até domingo que vem.